Boa noite a todos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, que é, na verdade, uma pré-edição para a nossa Data Science Summit Moçambique, que é uma conferência que tem como objetivo reunir profissionais para discutir temáticas sobre ciência de dados. Espero que todos estejam bem. Aqui a Beneusa, a analista de negócios. Estarei aqui com dois grandes convidados que vão partilhar aquela que é a sua experiência na área de Data Science e que vão partilhar conosco a sua experiência, assim é que é, na área de Data Science, e vamos ter a oportunidade também de fazer algumas questões sobre esta temática. Hoje nós vamos falar sobre a estratégia moderna de dados. Ok? E durante esta sessão nós vamos abordar sobre a nova estrutura de dados que as empresas que gerenciam grandes volumes de dados estão a adotar para uma estratégia eficiente no gerenciamento de processos, aplicações e modelos para a tomada de decisão e de sucesso. E como uma forma de aproveitarmos melhor a nossa sexta-feira, como tinha dito, temos dois grandes convidados. Primeiro vou chamar a nossa querida Filza Nunes, que é engenheira de dados, Data Engineer, assim é que é na Jumo World, na África do Sul, uma empresa baseada na África do Sul. Já temos a Filza Nunes. Ok, vamos ver se a Filza consegue se juntar. Olá, Filza. Olá. Olá, Beneusa. Olá, como é que está? Boa noite a todos. Boa noite. Aqui também, graças a Deus, há só esta situação da pandemia. Sexta-feira, nada melhor que estar aqui a conversar contigo, que é para aprendermos melhor. Não vejo uma outra forma de aproveitarmos esta sexta-feira, certo? Certo, obrigada. Ok, obrigada. Então, teremos também o Diogo Cariço, que é Head of Products na Build Analytics, uma empresa baseada em Portugal. O Diogo Cariço também estará aqui conosco para partilhar aquela que é a sua experiência. E ele dizia-me antes que queria também aprender um bocadinho com a Filza. Então, não só o Diogo, não só a Beneusa e todo mundo que está a assistir vai ter esta oportunidade. E a Filza também estava a partilhar a mesma expectativa. Acredito que o Diogo também tem uma grande bagagem para partilhar, não é? Em torno da sua carreira como Head of Products na Build Analytics e como é que isto está associado ao nosso tema, que é, repetindo, estratégia moderna de dados, ok? Sem mais delongas, acho que posso já começar com as questões que nós temos, ok? Mas antes ia fazer uma nota introdutória só para contextualizar aqui a todo mundo que está a assistir à nossa live, não só de Moçambique, mas de Angola, Cabo Verde e vários outros países do mundo, sem também esquecer de endereçar o nosso agradecimento especial aos parceiros que fazem, que tornam possível esta conferência, que é Data Science Summit Moçambique, que está a acontecer na sua segunda edição. Ok? Só para contextualizar aqui ao pessoal, embora os dados façam parte do ativo empresarial das empresas, do ativo empresarial já há muito tempo, somente nos últimos anos é que estas componentes chamam a atenção dos executivos e dos gestores, como uma forma poderosa de criar uma vantagem competitiva, ok? Então, só nos últimos anos é que os executivos e os gestores começam a ver o valor nos dados já produzidos. Esta demanda surge da crescente volume de dados, capacidade computacional e custos reduzidos, aplicações analíticas comercialmente viáveis e outros fatores inerentes ao meio envolvente. E à medida que o fluxo de produção e consumo de dados cresce, estratégias empresariais são implementadas de forma a responder à demanda. Então, hoje nós estaremos a conversar em torno destas estratégias modernas de dados, ok? Ia já começar com a nossa primeira pergunta, acho que a Filza pode responder. A primeira pergunta tem a ver com como é que nós podemos implementar uma estratégia de dados empresarial eficaz. Filza, não sei se queres aqui quebrar o gelo e responder à nossa primeira pergunta. Sim. Sim, a Beneusa. Uma forma de garantir estratégia de dados é principalmente olhar para o consumidor desses dados.
Então, acho que o primeiro ponto, ao meu ver, é conhecer quem são os consumidores destes dados. Muitas vezes, em muitas empresas, são os, os gestores, são os data scientists, que são os cientistas de dados, e são os tomadores de decisão, nesse caso, em cada empresa. E a partir daí é conhecer os dados que englobam toda a organização. Existem dados que são produzidos dentro da organização, usando sistemas próprios da organização, mas existem dados externos que podem ser enviados ou partilhados por parceiros, ou existem também dados públicos que podem ser encontrados em sites governamentais de vários países. É preciso entender quais são os dados. A partir do momento que entende o consumidor desses dados e qual é a pergunta que esses consumidores querem responder com os dados, é fácil procurar e buscar os dados para responder a isso. E depois disso, definir-se a arquitetura dos dados. Quando eu digo arquitetura, eu quero indicar como é que os dados vão ser processados e analisados dentro da empresa. E a arquitetura começa desde a origem dos dados, que em inglês diz a source dos dados, que podem existir várias sources, como eu falei antes, que são os dados produzidos dentro da empresa, ou os dados que vêm de fora, e essa source, ou esses dados que vêm a origem desses dados podem estar apresentados em vários tipos, que são dados em uma base de dados transacional, dados em ficheiros CSV ou dados semi-estruturados, que são em ficheiros JSON, e esses dados, dependendo do tipo de dados, devem ser processados podem ser processados de forma diferente, e depois serem novamente armazenados como em um data warehouse ou em um data lake, para depois serem analisados e acedidos já pelos consumidores desses dados. Então, essa é a estratégia, e a ideia é keep simple as possible, que é garantir que os dados, e dentro da empresa é preciso também haver a governança dos dados, que são a definição de políticas, de processo, de segurança, de qualidade dos dados dentro da empresa, que tenha tudo isso documentado e o processo esteja bem organizado. Muito obrigada, Filza. Eu acho que foi uma resposta bem exaustiva e deu para esclarecer. Só aqui para resumir alguns pontos que a Filza mencionou, que o primeiro ponto é conhecer quem serão os consumidores destes dados. Qual é a pergunta que nós temos que responder para estes consumidores? E daí nós temos que conhecer quais são os dados que a própria organização produz e quais são os dados externos que podem ajudar a responder a essa pergunta. O terceiro ponto que a Fils aqui mencionou tem a ver com a arquitetura. Como é que estes dados vão ser recebidos? Como é que vão ser processados? Qual é que é a origem dos dados? Qual é que é a estrutura interna que vai permitir o processamento desses dados? E como é que a informação produzida nesses dados vai ser partilhada? E um ponto que a Fils aqui mencionou tem a ver com keep it simple as possible. Keep it simple as possible. Mas sem nos esquecermos que temos que garantir a qualidade e que os processos todos estão documentados. Acho que vou passar mesmo a pergunta para o Diogo. Diogo, como é que nós podemos implementar uma estratégia de dados empresarial eficaz? Qual é que é qual é que é a experiência que tu queres partilhar em relação a este tópico? Obrigado, Beneusa. Obrigado também, Filza. Excelente resposta e introdução também a esta pergunta. Eu acho que é também muito importante quando nós vamos implementar ou começar a recolher dados ou começar a usar dados nos diferentes contextos empresariais, quer na nossa empresa ou nos nossos clientes, portanto, dependendo daquilo que tivermos a atuar. É sempre importante termos em mente e estarem bem definidos quais é que são os objetivos de negócio quando nós queremos recolher dados. Ou seja, muitas vezes nós
Agora, a parte dos dados entra em moda e toda a gente quer trabalhar dados e todas as empresas querem recolher dados, mas é também muito importante planearem a longo prazo, ou seja, e perceberem porque é que eu vou recolher dados, que insights é que isto, que ensinamentos é que isto me pode trazer sobre o meu negócio, que visão, o que é que eu quero atingir com isto, quer seja daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e portanto olhar para isto como uma coisa de longo prazo. Outro ponto que também considero importante é, muitas vezes, não apressar uma implementação gigante, ok? Portanto, muitas vezes não ter nada e de repente ter tudo, não dar assim um passo muito grande e, portanto, muitas vezes começar por implementar alguns business cases dentro da própria empresa, perceber qual é o impacto daquele primeiro departamento ou daquela primeira parte onde nós começamos a recolher e implementar dados e que diferentes benefícios é que isso trouxe para o negócio. E a partir daí, passo a passo, escalar dentro da empresa e ir assegurando que estamos a construir tijolo em cima de tijolo e que não estamos a criar nenhuma base falsa para mais tarde esta estratégia também acabar por descair. Um aspecto que é muito importante é também, acho que, considerarmos o quanto os processos e as políticas que nós temos dentro da empresa podem ser alteradas pelo facto de nós começarmos a recolher dados de uma forma massiva ou de usarmos todas as fontes de interação, de integração, desculpem, como uma fonte de dados. E, portanto, é importante perceber, mesmo na ação da própria pessoa, do próprio trabalhador ou da fonte de dados onde vamos recolher os dados, quais é que são as adaptações que se têm de fazer aí, qual é os processos internos que já temos implementados e requerem alguma adaptação para que consigamos suportar toda esta estratégia de dados e ter a certeza que todos os colaboradores e todas as pessoas envolvidas neste processo têm a noção de qual é o papel deles nesta nova estratégia de dados e aquilo que tem implicações no dia-a-dia deles, quer seja da forma como agora trabalham, quer seja das novas ferramentas que podem passar a usar por terem agora implementado esta estratégia de dados. Pontos também muito importantes é termos a certeza que temos os dados certos para suportarem os nossos objetivos, portanto, temos a certeza que aquilo que nós queremos atingir com a empresa ou aquele tipo de dados que nós queremos ver, que de alguma forma temos também ferramentas para os recolher, portanto, esta análise é importante fazer ainda antes de implementarmos tudo, porque caso ainda não tenhamos de alguma forma estas próprias fontes de dados onde podemos ir buscá-los, avaliar de que forma é que podem ser implementadas para, mais uma vez, suportar tudo isto. E também, como a Filza disse muito bem, é importante que tenhamos uma estratégia eficaz e eficiente de arquitetura das nossas soluções. Muito aqui em cloud, portanto, e relacionado com data lakes, sempre é importante termos as zonas onde vamos mantendo os nossos dados de uma forma crua, que eles vêm já das fontes de dados. Temos as zonas silver, onde os data scientists podem trabalhar, explorar os seus modelos, e depois ter as diferentes zonas gold, onde os dados vão sendo refinados e vão sendo providenciados, por último caso, aos business users, ou a alguém que esteja a trabalhar em visualização de dados, ou um decision maker, alguém desse. Acho que estes são os pontos, assim, num nutshell, que eu considero importantes quando estamos a implementar uma estratégia de dados. Muito obrigada, Diogo. Acho que são pontos super importantes. Eu aqui estava a tomar as minhas notas. Eu consegui captar que é necessário nós conhecermos que processos é que já existem na empresa, que processos é que serão impactados, né, por esta nova estratégia de dados e como é que nós vamos começar este processo de transição para permitir que não haja um disruption, né, na maneira como a empresa funciona, exatamente porque nós estamos a implementar uma nova estratégia de dados. Um outro ponto que o Diogo mencionou tem a ver com o papel dos colaboradores, porque eu, como executivo, posso querer implementar uma nova estratégia, mas deixo todo mundo de fora, eles não têm uma participação ativa neste processo, então a estratégia pode levar algum tempo a trazer os resultados pretendidos. Então, é importante que todos os colaboradores saibam qual é o papel que eles desempenham durante este processo, qual é o papel que eles vão passar a desempenhar quando o processo ou esta estratégia de dados estiver implementada, que é para garantir também que seja um processo participativo, né, e que todo mundo se identifique com a estratégia. Um outro ponto que o Diogo mencionou tem a ver com os objetivos da empresa. Não adianta implementarmos uma estratégia de dados que não se alinha
aos objetivos da empresa. Então, tem que tudo estar alinhado com os objetivos estratégicos da empresa. E ele volta também a mencionar que não só tem que estar alinhados os objetivos da empresa, mas também temos que ter uma arquitetura eficiente para acomodar este novo processo, esta nova estratégia de dados. Passando para a nossa segunda questão, como contexto, ajustar a governança de dados para extrair o valor máximo destas informações é um dos requisitos mandatórios para uma boa estratégia de gestão de informação. Como é que este processo pode ser definido, não é? Se vocês pudessem contar para nós qual é o passo a passo que nós podemos seguir para que possamos extrair o maior valor destes dados já produzidos, para que também tenhamos uma boa estratégia de gestão de informação. Se calhar agora começo contigo, Filza. Qual é o passo a passo que as empresas têm que seguir para poder ter esta estratégia implementada? Eu acho que o primeiro, tudo surge, a origem da estratégia em si tem muito a ver de como a empresa no final vai usar esses dados para benefício próprio, quer seja aumentar a eficiência no serviço ao cliente, ou quer seja para aumentar os lucros dentro da própria empresa. E a governança dos dados está muito associado a políticas e processos dentro da empresa para efetivar esse final objetivo que a empresa tem. Então, para mim, o passo a passo volta muito ao que falei na primeira resposta, que é primeiro entender qual é o objetivo da empresa, onde a empresa quer chegar e definir-se uma estratégia a nível de negócio primeiro, e depois disso já avalia-se a nível mais interno quais são os dados que a empresa possui que podem facilitar ou que podem ajudar a atingir os objetivos do negócio, e aí definir-se a plataforma ou a arquitetura, sem ter em conta as ferramentas que vão ser usadas, mas, por exemplo, definir-se a plataforma de como os dados vão ser armazenados, de como os dados vão ser processados, em que momento os dados devem ser validados e como os dados vão ser analisados e como os dados vão ser apresentados. Os dados podem ser apresentados usando ferramentas de reporting, como podem ser apresentados usando ficheiros CSV, ficheiro Excel, ou até para algumas equipas ou para algumas empresas, os analistas de dados muitas vezes não precisam ter nenhuma ferramenta extra para apresentação de dados, vão lá e acedem os dados diretamente a um data warehouse ou a um data lake. Mas e depois disso, definir as ferramentas que são, na verdade, as tools. Qual é o approach que a empresa vai usar para atingir aquele objetivo? Dependendo do objetivo, eu posso, por exemplo, dizer que os meus dados têm de ser analisados em tempo real. E aí já é um novo approach que eu tenho que considerar na minha arquitetura ou na tool que eu vou usar, que são ferramentas que ajudam na produção de dados em tempo real, no processamento dos dados em tempo real, para depois dar um resultado em tempo real. E existem casos também que os dados que são, na verdade, geral de muitas empresas, que os dados são processados em tempos específicos, ou os dados são armazenados e depois processados diariamente, que são muitas vezes os processos que acontecem na madrugada nas empresas, quando não tem o sistema não está muito congestionado, então os dados são processados nessa altura ou semanalmente, dependendo dos relatórios. Então, tem muito a ver com o primeiro ponto, que é analisar qual é o objetivo da empresa, entender os consumidores desses dados, o que eles querem analisar e onde a empresa quer chegar através disso. É tudo por mim. Obrigada, Filza. Obrigada, Filza. Então, para quem está a ouvir ou para quem está a assistir a nossa live, não sei se conseguiu aí anotar os passos que a Filza partilhou. O primeiro passo é saber onde é que nós queremos chegar com esta estratégia de dados, não é? O que é que nós queremos fazer? Qual é que é o resultado que nós, como empresa, queremos alcançar? Porque não é só acordar e dizer, ok, eu quero uma estratégia de dados,
e não saber por onde começar. Então, há um trabalho interno de preparação que nós temos que fazer. E o primeiro passo é esse, é saber como é que a empresa vai usar esses dados, se é para aumentar a eficiência operacional ou se é para melhorar o atendimento ao cliente. O segundo é avaliar os dados que a empresa possui, não é? E como é que estes dados podem ajudar a alcançar esses objetivos. Se não existem os dados necessários, como é que esses novos dados vão ser produzidos? E, por fim, ter processos dentro da própria empresa que vão facilitar a coleta, o processamento, a análise e a visualização da informação produzida por estes dados. Acho que passo agora a pergunta para o Diogo. Diogo, qual é o passo a passo que nós temos que seguir? Vamos imaginar, a Abneusa tem volumes e volumes de dados dos últimos 5 anos da empresa. Vamos supor bilhões e bilhões de transações. Mas a Abneusa não vê nenhum valor nessa informação. E ela quer ser convencida hoje a ter uma estratégia eficiente, uma estratégia moderna de dados. Como é que o Diogo ia convencer e quais são os passos que tu aconselhavas a Abneusa a seguir para que ela implementasse esta estratégia? Ok, obrigado. Eu diria então que o primeiro passo, considerando que já existe também toda essa quantidade de dados, obviamente esses dados iremos assumir que estão num data lake ou numa estrutura que já consiga suportar também dados estruturados e não estruturados. Portanto, uma vez que já temos as diferentes fontes de dados identificadas, a seguir o objetivo é definir a regularidade com que vamos extrair a informação destas fontes, com que frequência é que isso vai acontecer, que tipo de arquitetura é que vai ser necessária para isso, porque obviamente termos uma arquitetura de batch tem algumas diferenças quando comparamos com uma arquitetura de real-time, e portanto é importante desde o início isso também seja definido, seja muito bem definido como é que vai depois consistir a nossa landing zone, de que forma é que os dados vão entrar aí, se vão sofrer algum tipo de tratamento prévio ou não. Claro que aqui nunca pode ser muito grande, porque nós, no nosso data lake, na landing zone, queremos sempre ter os dados na sua forma mais possível, e também em contexto real-time não podem levar uma transformação muito grande, porque senão vai também trazer atraso ao processo. Depois de ter esta parte da landing zone bem definida e de começarmos aqui a ter todo o histórico também, é importante começarmos a perceber que diferentes áreas de negócio, que diferentes análises é que queremos fazer, que diferentes áreas daqui para a frente vão ser feitas. E, portanto, depois de termos uma área silver, ou chamemos assim, onde aqui os data scientists podem pegar nos seus dados, transformá-los, limpá-los, trabalhá-los para criar alguns modelos, analisarem um bocadinho mais tudo aquilo que lá tem, a informação concreta, tirarem mais insights dos dados. A partir daqui também, para outras áreas, implementarem os modelos, darem as suas partes de data visualization, os dados mais refinados e tudo isso. Acho que é muito importante, além desta parte, a arquitetura, ser também definida toda a parte, como é que nós vamos catalogar os dados, como é que estes dados são guardados dentro do data lake, ou como é que eles passam pelas diferentes fases. Portanto, ter a certeza que existem políticas comuns na empresa, onde, ok, nós vamos guardar uma tabela que contenha dados sobre vendas, a tabela vai ter uma certa denominação. A mesma coisa para os dados, para os campos, definir quais é que são os papéis e a responsabilidade de cada pessoa ao longo deste processo. Portanto, haver também pessoas que são responsáveis, os data stewards ou algo semelhante, que são responsáveis por verificar se todos os dados estão bem, e termos também softwares de data governance que ajudam-nos a tirar um bom overview daquilo que está a acontecer aos dados e do percurso que estão a fazer. Portanto, acho que os data lakes já vêm a ser uma boa, nesta era moderna, já vêm a ser uma boa ferramenta para tudo isto, dá-nos já uma boa visão de qual é o percurso que os dados estão a fazer. Conseguimos depois integrar com muitas outras ferramentas para dar um bom suporte a isto, mas acho que um ponto muito importante a salientar é sempre as boas políticas de data governance que devem existir, que devem ser transmitidos a todos de forma clara, deve ser explícito para toda a gente onde é que vai buscar dados, de que forma é que os guarda,
e, claro, tudo sempre muito, muito bem documentado para que consigamos garantir que ao longo do tempo vamos construindo em cima daquilo que já está feito e não derrubamos nada que esteja para trás. Costumo sempre dizer a todas as pessoas que trabalham comigo para verem o papel deles na empresa sempre de uma forma contínua e com uma visão de longo prazo. O que é que isto significa? Portanto, de hoje para amanhã, por alguma razão, eles têm de sair ou acontece alguma coisa e não estão presentes, deixarem o trabalho estruturado de uma forma que possa ser continuada por toda a gente. E isso acho que também é aqui muito importante nesta parte aí da governance, especialmente em estruturas modernas. Exato. Muito obrigada, Diogo. Foi uma resposta bastante exaustiva. E passo aqui a fazer highlight de alguns pontos que eu consegui captar da tua explicação. Primeiro, identificar quais são as diferentes fontes de dados. Segundo, vamos definir também a regularidade da extração destes dados, ok? Com que frequência é que nós vamos querer extrair estes dados? E um ponto que é recorrente, que é a definição da arquitetura. Eu tenho notado que este ponto sempre é mencionado em todas as respostas, daí a importância para o participante que está a ouvir a perceber a importância de garantir que nós temos uma boa arquitetura para gerir o processo todo. Também a definir de que forma é que os dados vão entrar, se é em real time, se vai acontecer uma sincronização depois, a que horas é que isso vai acontecer, que é para garantir que não há atrasos no processo todo e que vai impactar processos de negócio que dependem desses dados, ok? Depois temos que ver como é que os dados alimentam várias business units, ok? Que processos é que realmente consomem estes dados? Então, temos que identificar as várias áreas que consomem estes dados e que tipo de análise é que serão feitas. Depois, também é importante catalogar os dados, não é? E um ponto que acho que o Diogo mencionou é a política de data governance, onde se define os papéis, quais são as permissões, o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer, e um ponto que vale ressaltar é como garantir a sustentabilidade da empresa, se a empresa depende daqueles dados, ok? Se a Abneusa hoje é responsável pelo data governance, não documentou os processos, não documentou as políticas, todo o funcionamento está na cabeça da Abneusa. Dia seguinte, a Abneusa recebe uma proposta. Então, ela desaparece com todos os processos, com a maneira como os dados funcionam, ninguém mais sabe na empresa como é que o processo todo devia funcionar. Então, as políticas de data governance são importantes exatamente por causa disso, porque temos que sempre garantir a sustentabilidade da empresa, mas também o funcionamento dela, da mesma a longo prazo. Um ponto que eu podia mencionar é que, na verdade, the future is cloud, ok? A cloud computing é uma realidade para as empresas de todo o mundo no armazenamento e acesso rápido de informação. Então, se ainda não está a adotar estas estratégias modernas de gestão de informação, é bom que comece agora e capte aqui algumas dicas que tanto o Diogo como a Filza estão a partilhar, ok? E um exemplo de uma instituição que teve sucesso ao migrar para a cloud é o Futebol Clube de Barcelona, que mantém um setor de serviços de SMS, e-commerce e mídias sociais, optando pela AWS para o armazenamento dos seus dados. A empresa levou em conta a elasticidade e a forma de pagamento por utilização de espaços, o que coube perfeitamente em suas necessidades. Nós conseguimos ver aqui que este é um exemplo de sucesso, um caso específico de sucesso, e existem vários outros por aí, e o próximo pode ser seu. Então, do que está à espera para adotar uma estratégia de gestão de dados moderna? A próxima pergunta, que na verdade é uma das penúltimas, mas ia recordar a todos os participantes que vocês podem postar as vossas questões aí nos comentários. Nós teremos um momento no fim do nosso programa para responder às questões que vocês colocarem, ok? Avançando, tem aqui uma questão que na verdade referencia uma pesquisa realizada pela Gartner em março de 2019, que diz que até 2022, 70% das empresas vão utilizar infraestrutura cloud como uma estratégia de negócio. Vale a pena aqui enfatizar que 70% das empresas em todo o mundo
vão utilizar uma infraestrutura cloud como uma estratégia de negócio. O que estará a causar esta mudança de infraestrutura de dados para novas tecnologias e plataformas cloud? Então, se calhar, só para mudar um bocadinho a sequência e recordando aos nossos participantes que podem postar as questões, e a começar agora pelo Diogo, ok? O que estará a causar esta mudança de infraestrutura de dados para novas tecnologias e plataformas de cloud? Então, já estamos a deixar aquelas formas tradicionais para gerir estes dados. Quais são os fatores que estão a influenciar para que isso aconteça? Bem, em primeiro espero mesmo que esse estudo esteja certo e que isso realmente aconteça, seria excelente. Já temos o contexto empresarial, já tem 70% das empresas mundiais migrados já para cloud. Acho que há vários fatores aqui que têm provocado esta adoção de tecnologias ou migração já em alguns casos. O primeiro deles é claro, como nós vemos, o Big Data vem a ser uma grande evolução de Business Intelligence. Uma das grandes vantagens, e acho que aquela que mais motiva as empresas, acaba por ser os custos. Os custos, muitas vezes, de ter as coisas em cloud é bastante inferior quando comparado em ter tecnologias on-premise. Como nós podemos ver também pelo exemplo do Barcelona, exatamente aquilo que eles pagam por aquilo que usam e, portanto, têm as coisas na cloud, aquilo que usam num dia pode ser diferente do que vão usar no dia seguinte e, portanto, vão pagando consoante a sua necessidade de negócio e vão utilizando consoante aquilo que precisam. Portanto, não precisam mais de ter salas cheias de servidores que têm de ser geridas por eles, que obviamente vai comportar imensos custos para a empresa, porque também exige um trabalho muito especializado para manter esse tipo de servidores, para também, há grandes custos em termos de segurança, porque têm de ser assegurados pela própria empresa quando tem os seus servidores, e, portanto, toda esta migração de responsabilidades para o cloud provider, por assim dizer, vem muito ajudar as empresas a reduzir. Isso pode ser a reduzir o dinheiro que têm de investir. Isto é uma grande vantagem, porque facilita também com que não sejam só empresas grandes que possam adotar este tipo de tecnologia, mas que também comece a ficar acessível a pequenas e médias empresas e para que estas também possam rapidamente modernizar-se e acompanhar o mercado para crescerem à velocidade que querem. Outros pontos muito importantes é também a escalabilidade. Rapidamente, basicamente, um dia para o outro, podem escalar as necessidades que têm os servidores que precisam, os cores que precisam, tudo aqui, os nodes, portanto, muito, muito rápido, muito acessível, também dependendo da forma como implementaram este tipo de estruturas, mas isto pode até ser feito pelo próprio sistema, consoante a necessidade. E, portanto, há momentos, se calhar, se nós trabalhamos numa cadeia nós temos uma cadeia mundial de retalho, se calhar há momentos do dia onde nós temos alguns picos de produção ou de consumo dos clientes, por assim dizer, e aí interessa-me ter alocados à minha estrutura de dados de real-time, por exemplo, muito mais cores ou nodes do que se calhar numa outra parte do dia onde o consumo é menor, onde, por exemplo, a minha representatividade em outros mercados não é tão grande e, portanto, esta escalabilidade flexível atrai também muitas das pessoas. Outro ponto é, claro, também a parte em real-time, que em tecnologia, em arquiteturas de Business Intelligence, era algo ainda mais ou menos possível, ainda um bocadinho com alguns atrasos, mas podia eventualmente acontecer com algum engenho, mas aqui na cloud tornou-se uma grande realidade e para alguns negócios revelou-se um ponto fulcral e decisivo. O poder computacional é também bastante diferenciador. O facto de podermos ter diferentes tipos de dados, ou seja, como já falámos um bocadinho antes também, podemos passar agora a ter dados não estruturados e semi-estruturados, portanto, à nossa análise podemos adicionar texto, vídeo, imagem, portanto, trazer aqui uma visão 360 do nosso negócio e não apenas daquele pequeno, entre aspas, mundo que nós temos dos dados só recolhidos pela empresa, mas sim abrir a outras fontes externas. Outra vantagem que traz aqui muito grande é que normalmente associado a tecnologias cloud vem uma implementação do Data Lake. O Data Lake permite com que a gente consiga reter os dados de uma forma crua por muito tempo e de muito tempo, o que significa que, por exemplo, se nós já tivermos dados de há 5 anos atrás neste Data Lake, e se eu hoje for construir um modelo de Data Science, eu posso usar todos esses dados
e fazer as transformações que forem mais convenientes para o meu modelo. Isto, por exemplo, já não acontecia tanto numa estrutura de Business Intelligence, onde todas as transformações e todo o processo de ETL era desenhado em função do Data Warehouse e toda a informação histórica ou estava naquele formato do Data Warehouse ou então era informação perdida. Com o Data Lake, isso é também e com as tecnologias cloud, revelou-se também uma grande mais-valia. E, claro, toda a facilidade e velocidade que existe em aceder aos dados e a facilidade que é para um data engineer poder, por exemplo, aceder a ferramentas como o Databricks, onde tem notebooks colaborativos e uma grande capacidade de trabalho, basicamente dá um browser e também para o utilizador final consegue chegar a muitas ferramentas de visualização ou de processamento de dados, bases de dados, com uma rapidez muito, muito rápida. E acho que é isso, Aveneuza. Muito obrigada, Diogo. Muito obrigada, Diogo. Foi uma resposta que explica com muita clareza que fatores é que estão a influenciar. Vou, se calhar, fazer o resumo depois de ouvirmos da Filza, quais são os fatores que estão a causar para que esta mudança, para que aconteça esta mudança de infraestrutura de dados para novas tecnologias e plataformas de cloud. Filza? Obrigada, Neuza. A resposta do Diogo foi excelente. Eu acho que o primeiro ponto em muitas empresas para migrar para a cloud é mesmo relacionado com custo. Quer dizer, em vez de comprar servidores e ter que contratar técnicos para fazer a gestão desses servidores e depois comprar licenças de software para instalar nesses servidores. Agora com a cloud é muito mais simples, é só abrir uma conta na AWS ou na Microsoft Azure ou na Google Cloud Services e pronto, já tem fazer o pagamento, já tem aí a estrutura dos dados disponíveis, a estrutura nesse caso, fala-se muito de infrastructure as a services, ou platform as a services, ou software as a services. Então, dependendo do negócio, a empresa pode escolher qual é o melhor approach para o seu negócio. E é muito mais fácil. E isso ajuda muitas pequenas e médias empresas que estão a nascer para a terem facilidade de crescimento em curto prazo. Outro ponto que eu ia colocar é, por exemplo, nessa fase da pandemia em que muitas pessoas foram obrigadas a ficar dentro de casa, o cloud computing ajuda mesmo a isso, com todas as infraestruturas, os serviços e os softwares todos disponibilizados da cloud. Eu não preciso de mais nada para além de um computador e uma boa internet. Então, o que acontecia antes era que, mesmo se houvesse algum problema no processamento dos dados ou algum problema dentro da infraestrutura dos dados, os data engineers, os técnicos eram obrigados a ir à empresa para poder estar dentro da rede da empresa e poder aceder a esses dados. Com cloud computing, isso já não é problema nenhum, você pode aceder de qualquer área, sem problemas. E a outra vantagem é a escalabilidade. Hoje em dia, se o teu sistema, ou se, por exemplo, a empresa tem um site e, de repente, o site começa a ter um número considerável de utilizador, se a empresa ativou o auto-scaling, por exemplo, se usa uma plataforma AWS ou Google ou a Microsoft, já não tem que se preocupar com nada. O auto-scaling automaticamente aumenta a disponibilização de recursos de acordo com a demanda naquele período. Nesse caso, se tivermos muitos utilizadores até aceder ao site, já não tem problema do site ficar em baixo ou de haver falta de sistema, como acontece em muitas organizações moçambicanas. Então, o cloud ajuda mesmo a isso. E a outra coisa é o backup. Muitas empresas, a partir do momento em que são criadas, são obrigadas a ter um disaster recovery. Não sei quanto, pode ser
é uma empresa onde eu trabalhei, o Disaster Recovery, por exemplo, estava na Beira e o próprio servidor estava em Maputo, mas com a cloud isso já não é necessário, porque, por exemplo, a AWS tem várias regiões, tem servidores na Irlanda, tem servidores na Austrália, em Cape Town, então é muito mais fácil fazer o backup e copiar e o backup é feito de forma automática a partir do momento que começas a usar os serviços. A própria Amazon ou a própria Google já tem uma estratégia que faz o backup dos seus dados para uma nova região, que longe de onde os seus dados estão armazenados no momento. Sim, acho que cobriu. Cobriste sim, a Filza. Só ia aqui resumir. Ok, muito obrigada, Filza, foi uma boa resposta. E se calhar aqui, para o benefício dos nossos participantes, resumir aqui alguns pontos, mas antes ia pedir para que se tiverem alguma questão, algum ponto que precisa ser esclarecido, vocês podem postar aí as perguntas nos comentários e tanto o Diogo como a Filza vão poder responder, porque afinal nós estamos aqui para aproveitar a nossa sexta-feira para aprender um pouco mais sobre esta estratégia moderna de gestão de dados. Só em jeito de resumo, para tocar aqui em alguns fatores que tanto o Diogo como a Filza partilharam, tem a ver também com um ponto que acho que é muito importante para as empresas, que são os custos, não é? Está muito mais barato a ter uma infraestrutura na cloud do que ter uma infraestrutura on-premises. Tem que comprar servidores, ter licenças de softwares, contratar técnicos, ter uma estrutura muito louca para manter aquele data warehouse a funcionar sempre a tempo. Imagina que há momentos de pico, tu tens que aumentar mais recursos físicos. Depois, o pico, a demanda baixa, não é? Depois tens recursos ali que já nem podes utilizar. Então, o esforço financeiro para adquirir aqueles recursos pode não compensar. Enquanto com a cloud, tanto aqui como o Diogo e a Filza disseram, tem a componente de autoscaling. Os recursos estão lá quando tu precisas. Os recursos estão lá ou são alocados à tua estrutura de dados quando existe demanda para tal. Se tu precisas de 6 agora, alocam-te 6. Se tu precisas de 2, alocam-te 2. Então, não tens que pagar para ter um recurso físico, não é que só vai ficar ali ao teu olhar caso não haja demanda, ok? Então, acho que esse é um ponto muito importante para as empresas, que é a contenção de custos, ok? Tem também a componente de custos com segurança, não é? Isso vale a pena mencionar, porque às vezes há um desastre natural, é da responsabilidade da própria empresa, se tiver um data warehouse, garantir a segurança de data warehouse, quanto com a cloud, isso já está calculado. É acessível também a pequenas e médias empresas. Antes, só grandes empresas, os colossos, não é? As big tech companies é que conseguiam ter esta infraestrutura toda on-premises, mas agora pequenas e médias empresas já podem conseguir ter recursos na cloud e conseguirem gerir os seus negócios a partir de casa com um computador e uma boa internet. Eu gostei aqui de um exemplo que a Filza deu. Só com o computador e com a internet tenho o meu negócio, tenho a infraestrutura toda do meu negócio, ok? Tem também a componente de dados em real time. Há muito pouco tempo para ter acesso a estes dados, não precisas te dirigir a nenhum data warehouse para ter acesso aos dados. Então, com a cloud, isso é tic-tac. Naquele momento, tu já consegues ter acesso aos teus dados. Tem também o poder computacional, que melhorou significativamente nos últimos anos. Então, todas as empresas podem usar isso como uma vantagem, ok? Tem também um ponto que é dos backups, não é? Que a Filza mencionou, que, por exemplo, estava a dar o exemplo de uma empresa para onde ela trabalhou, que o DR, o Disaster Recovery, estava na Beira,
e o servidor estava em Maputo, não é? Então, com a cloud, isso já não precisa acontecer, porque vários provedores de cloud services já têm esta componente de várias regiões, não é? Que estão a oferecer estes serviços, e também isso pode ser usado como uma vantagem. Se tu estás aqui em Maputo e, por exemplo, queres prestar serviços para clientes que estão na Irlanda, queres garantir que os dados estejam disponíveis em real time, tu podes garantir que os dados estejam mais próximos dos teus clientes, ok? Então, são estes fatores que têm criado este espaço, não é? Este ambiente para garantir que as empresas comecem a mudar, comecem a deixar para trás os métodos tradicionais de gestão de dados e vão implementando esta nova infraestrutura de dados. Temos uma última pergunta aqui preparada para os nossos convidados, já estamos quase no fim, mas não se esqueça aí, se tiver alguma dúvida ou algum ponto que ainda precisa ser esclarecido, pode sempre postar aí nos comentários e nós teremos também todo o cuidado de responder, ok? Então, Filza e Diogo, o que é que significa ter sucesso como uma estratégia de dados eficaz? Como é que eu digo, né? Como é que a Abneusa vai dizer que esta estratégia que eu implementei foi bem sucedida? Como é que nós podemos medir isso? O que é que significa ter sucesso com uma estratégia de dados eficaz? Não sei quem é que quer ir primeiro, acho que posso chamar a ti, Diogo. Obrigada, Veneusa. Eu acho que nós conseguimos realmente avaliar que a nossa implementação de dados, de uma estratégia de dados, foi bem sucedida quando conseguimos, ao dia de hoje, ver que houve um impacto positivo no negócio ou no nosso produto, ok? Portanto, se for um produto na área de Analytics, que há algum tipo de estratégia que tenhamos seguido que realmente trouxe alguma otimização ou acrescentou algo que antes não tinha. Se, por exemplo, nós estamos a implementar isto para recolher dados sobre a nossa empresa, que a partir daqui esta é uma fonte para onde nós também podemos tomar decisões baseadas em informação e não apenas já no nosso instinto, e que há uma fonte de dados e há ferramentas onde podemos recorrer para guiar-nos um bocadinho mais. Acho que é também quando vemos que ao longo da organização houve uma otimização muito grande do processo, portanto, se calhar coisas que antes eram feitas manualmente e que demoravam dias ou horas, hoje são feitas em minutos, e, portanto, facilita todo o processo, faz também com que o nosso serviço final seja muito melhor e satisfaça muito mais o nosso cliente. É também, claro, quando se percebe o propósito de cada ferramenta, de cada plataforma que está a ser usada, quer numa arquitetura de Big Data ou em qualquer nível tecnológico, portanto, perceber qual é o propósito de cada coisa e é claro para todos na organização. Quando vemos que, como já tínhamos falado antes, existem políticas e medidas claras da nossa gestão de dados, da coerência dos mesmos, da forma como são armazenados, como eles são inseridos, para evitar que haja menos erros e que tenha a maior qualidade possível. Uma regra que temos de ter sempre em mente é sempre aquela do garbage in, garbage out. Portanto, quanto pior forem os nossos dados à entrada, pior será o nosso resultado final e, portanto, nós sabemos que tudo está bem quando os dados também já chegam, muitas vezes, ao data engineer, já com uma qualidade muito boa. Isso é sinal também de sucesso. E outro ponto que eu acho crucial é saber que temos o talento certo e as pessoas certas para manter esta estrutura em toda a empresa. Muitas vezes não basta só implementar uma vez e achar, ok, isto a partir de agora é tudo mil rosas. Não, é preciso realmente termos pessoas que percebam o que estão a fazer, que sejam comprometidas com aquilo que construíram, que estejam a vestir a camisola da empresa e que percebam exatamente, por exemplo, enquanto Data Engineer, ou enquanto Data Scientist ou Data Analyst, que percebam exatamente aquelas ferramentas que têm, aquilo que construíram, que impacto é que tem no negócio. E isso é sempre uma melhor prática que eu acho que nós devemos ter com as nossas equipas, que é perceber, ok, estes dados que eu estou a transformar hoje, que sei lá, que se calhar são sobre chamadas de clientes ou duração de chamadas, ou que são sobre transações bancárias, não sei, dependendo do setor, que impacto é que tem depois no negócio, o que é que o CEO vai fazer com estes dados, e portanto perceberem cada açãozinha deles, o que pesa no negócio, e isso também vai fazer com que eles sejam mais comprometidos com tudo aquilo que estão a fazer.
e nós também temos a certeza que as pessoas que temos connosco são as certas para manter a empresa a crescer e a estratégia de dados a desenvolver-se de uma forma contínua e coerente, e continuar-lhes a dar também os desafios cruciais para que eles se mantenham connosco, porque nesta área o talento é sempre escasso, ou seja, há muito talento, mas ainda é um trabalho muito especializado e, portanto, as pessoas que temos connosco temos de fazer o melhor de nós para as manter sempre. E, portanto, daí também achar que é um ponto muito, muito importante. E acho que é isto, Abeneusa. Obrigada, Diogo. Acho que foi um bom resumo. Vou compilar, né? Depois que a Filza também partilhar estas métricas que nós podemos usar para avaliar se a nossa estratégia de dados foi bem sucedida ou não. Então, Filza, como é que nós podemos medir? O que é que significa ter sucesso com uma estratégia de dados eficaz? Como é que uma empresa pode saber se foi bem sucedida? Eu acho que o primeiro ponto, eu vou ser muito direta, é preciso ter lucro. A partir do momento que eu implemento uma estratégia moderna de dados e isso gera lucro para a organização, isso de certeza que é sucesso. Depois vou avançar um pouco mais internamente, que é se eu tenho informação útil, a tempo útil para os tomadores de decisão, isso também é sucesso. Então, o primeiro sucesso é o lucro, o segundo medidor de sucesso é o acesso à informação dentro da empresa. Desde o momento que a empresa, que a estratégia tenha a possibilidade de garantir acesso a tempo útil para a empresa, para os objetivos, para o negócio da empresa, isso é um sucesso. O segundo ponto vai muito mais a fundo, que tem a ver já com a governança de dados. É preciso garantir que existam boas políticas dentro do processo, dentro da arquitetura de governança dos dados. É preciso garantir que exista a documentação dos processos. E, como o Diogo falou, é preciso garantir que também tenha as pessoas certas a fazerem o trabalho certo. E isso é muito importante. E eu vou muito mais além, que é na minha área, que é Data Engineer. E como eu defino que, por exemplo, um pipeline foi bem definido como Data Engineer e muito mais técnico, é garantir que um processo que foi desenvolvido por mim possa ser feito, como quem diz, em inglês chama-se backfill, que é, se eu faço o desenho de um processo hoje, eu tenho que garantir que se eu quero extrair os dados pelo mesmo processo de há 1 ano atrás, de há 2 anos atrás, os dados não sejam alterados. Então, na minha estrutura, na minha função daquele processo, eu tenho que sempre garantir o timing, o tempo em que... em linguagem técnica, diria, em todos os pipelines, nós temos que ter sempre o parâmetro data, para garantir que eu possa extrair os dados em qualquer ponto histórico dentro da organização e os dados não são alterados com isso. E o segundo ponto é garantir a monitoria desses processos. Eu como utilizador, eu como data engineer ou como data analyst dentro da organização, eu preciso saber se os meus dados foram bem gerados, se os dados da source chegaram, por exemplo, ao data lake, que contém os raw data, e chegaram no formato correto, e a partir daí existe um processo que transforma os dados do data lake para o data warehouse ou para o data silver, como o Diogo falou. Então, eu tenho que garantir que existe uma função de validação que garante a qualidade dos dados nesse processo de transformação. E a monitoria que vai alertar caso alguma coisa aconteça ou caso os dados não estejam em conformidade como foram definidos, o Data Engineer ou o Data Analyst possa ir lá e corrigir os dados ou corrigir o processo e tudo mais. Então, acho que é tudo para mim. Muito obrigada, Filza, muito obrigada. Trouxeste aqui bons pontos. Eu vou também, se calhar, resumir como é que os nossos participantes que estão a assistir à nossa live, que também podem fazer questões. Vamos lá aproveitar a Filza e o Diogo, pessoal,
Ok, então o primeiro ponto tem a ver com qual é o impacto que esta nova estratégia está a trazer para o negócio. Será que está a aumentar as vendas, está a reduzir, está a baixar os custos? Com isso estamos a ter mais lucros do que quando nós não tínhamos a estratégia de dados. Então esse é um dos principais indicadores se a nossa estratégia de dados está realmente a trazer os resultados pretendidos para a empresa, ok? E também tem a componente de acesso rápido à informação para a tomada de decisões, não é? Agora já não tomamos as decisões por instintos, mas tomamos decisões informadas. Os dados falam conosco, eles estão lá para nos dizer alguma coisa. Então, nós só temos que ter a capacidade para interpretar, ok? E também vivemos num mundo que é completamente instável. Hoje as coisas estão assim, dia seguinte as coisas estão de um outro jeito. Então, quanto mais rápido nós tivermos acesso à informação, melhor para todos, melhor para a empresa, porque assim conseguimos também tomar decisões de forma mais rápida. Então, uma outra forma de avaliar se a nossa estratégia de dados está a ser bem-sucedida ou não é se houve ou não optimização de processos, ok? Se já não temos bottlenecks, não é? Se desde o momento que os dados são coletados até a maneira como os dados são consumidos, se não há nenhum atraso durante o processo, temos os dados a tempo inteiro, a tempo certo. Então, essa é uma outra forma também de avaliar se a nossa estratégia de dados está a funcionar. Tem uma componente que o Diogo mencionou, que é uma nova expressão que eu acho que até vou usar daqui para frente, que é garbage in, garbage out. Lixo dentro, lixo fora, não é? Lixo à entrada, lixo à saída. O que é que isso quer dizer? Quanto piores forem os dados de entrada, pior também será a informação que será produzida a partir desses dados. Então, nós temos que ter cautela quando estivermos a definir a estratégia, que se os dados que nós estamos a recolher não são bons, então a probabilidade de termos alguma informação de proveito para a própria empresa é muito reduzida, ok? Tem outro ponto aqui que é o talento, ok? Pessoal, temos que ter um talento certo para não só implementar esta arquitetura, mas também para manter. Não é uma coisa que vai acontecer uma única vez, é um processo contínuo. Então, há uma necessidade de nós mantermos não só a arquitetura, mas também a garantir que todo o processo, desde o princípio até o fim, esteja a funcionar como deve ser, e daí para frente é só melhorar, não temos como baixar os standards, ok? Depois tem também outro ponto que a Filza mencionou, que são os pipelines bem definidos, garantir que os dados estejam íntegros, os dados não alteram, os nossos processos não alteram os dados, também temos que conseguir monitorar esses dados. Se os dados foram bem gerados, como é que eles entraram? Se entraram pelos canais certos, foram distribuídos pelos departamentos certos, as pessoas certas, com as permissões certas, tiveram acesso a esses dados. E se a qualidade dos dados também foi mantida. Então, é necessário também saber monitorar estes dados. Então, esses são alguns indicadores que nos podem dizer se estamos a ter uma estratégia bem-sucedida de dados ou não. Vou só aqui dar uma espreitadela para saber se temos alguma questão. Estou a ver aqui o comentário de Josimar a dizer: o talento ainda é escasso nesta área, as pessoas certas no trabalho certo, função de validação, tomou nota. Então, é só para mostrar que realmente os participantes estão a aprender aqui com a Filza e com o Diogo. Eu tenho uma última pergunta, não sei se a organização do evento vai... já estamos mesmo acima da hora, mas eu queria perceber o contexto do regulador na estratégia moderna de dados, porque nós podemos querer começar a implementar uma estratégia de dados, mas se calhar temos um regulador, tem coisas que podemos fazer, tem coisas que nós não podemos fazer. Não sei, Filza e Nunes, Filza e Diogo, se vocês queriam comentar um bocadinho acerca do regulador, não é? Como é que as empresas podem gerir esta componente das leis, que dados é que podem ser produzidos ou não. Não sei se vocês querem deixar alguma apreciação em relação a isso. Se calhar começo contigo, a Filza. Que é uma situação comum que acontece em Moçambique, é mesmo em relação ao regulador, que são os dados não podem sair da fronteira do país, mas é preciso que o regulador
pare e comece a analisar essa nova estratégia dos dados, essa nova demanda dos dados, tem o Big Data a caminho, como há necessidade de implementar o cloud computing. Tenho experiência de vários utilizadores que tentam criar uma conta, por exemplo, AWS ou uma conta Azure dentro de Moçambique e não conseguem, mesmo por causa desse regulamento, e as políticas não são aplicadas dentro do país de Moçambique. Então, é uma coisa que tem que se rever, mesmo a nível do governo do país, que é para garantir que as empresas possam crescer mais rápido e que novas empresas podem ser criadas dentro do país. Eu acho que para mim é isso. Muito obrigada, Fils. Então é importante conhecer o contexto legal no país, né, para saber até que ponto é que nós podemos implementar a nossa estratégia de dados. Diogo, últimas palavras para explicar esta componente do regulador. Como é que nós podemos usar este fator também para definir a nossa estratégia moderna de dados? Sim, realmente os reguladores, né, independentemente daqueles que acabem por ser ou da localização geográfica, têm sempre um grande peso no negócio e, portanto, muitas das leis que podem sair, como a Filza estava a dizer, se muitas vezes não acompanharem a evolução tecnológica ou não houver uma grande exploração e um grande enquadramento da lei naquilo que é a realidade, muitas vezes pode ser mais um bloqueador de negócio do que realmente alguma coisa que venha trazer benefício. Há setores onde é bom que os dados sejam bastante regulados, portanto, o setor bancário, onde toda a privacidade é garantida, telecomunicações também, e aí é muito, muito importante. Acho que é sempre importante tentarmos acompanhar todos os tipos de lei que vão saindo, que vêm das matérias do regulador, sempre que estas não forem as mais adequadas ou acharmos que não fazem sentido ao nosso contexto empresarial e àquilo que é o mundo dos dados, tentar também de alguma forma expressar isso dentro das entidades mais competentes, juntar com outras organizações, com outras empresas e tentar fazer com que a voz seja ouvida. Felizmente já vamos vendo algumas soluções no mercado, vão surgindo algumas coisas em muitas empresas, por exemplo, Colibra é também já uma plataforma muito interessante e outras mais também no mercado, que já com esta questão dos dados, anonimato dos dados, que nos permitem um bocadinho também trabalhar com dados sintéticos, ou seja, eles fazem uma cópia dos dados reais e permitem com que um data engineer ou um data scientist consiga trabalhar com estes tipos de dados sem realmente saber quem são estas pessoas e conseguir voltar à fonte e traquear a pessoa na sua essência. E, portanto, algumas destas coisas já vão ajudando ao mercado. Mas depois mais tarde também levanta, e isto é todo um outro ponto e daria todo um outro debate, mas que é a questão ética dos dados e, porque, por exemplo, uma questão que levanta muito é um utilizador que não me deixe os meus dados, por exemplo, um utilizador que não deixe que os seus dados sejam partilhados a terceiros ou, por exemplo, usados para a criação, para receber, não sei, campanhas ou marketing mais direcionado. Será que também podemos usar este tipo de dados para depois treinar outros modelos, para treinar modelos, mas não usar neste utilizador específico? Portanto, depois levanta-se aqui todo um outro mundo, que mesmo os governos e os reguladores não conseguem ainda ter uma opinião sobre isto, porque infelizmente a parte burocrática não consegue ainda acompanhar o desenvolvimento tecnológico e muitas vezes quando as leis são feitas à pressa, depois acabam por ser mais bloqueadores do que fatores de desenvolvimento. E vai criando aqui algumas coisas que muitas vezes dependem do bom sentido e do senso comum de muitas das pessoas. Em Portugal e um bocadinho na nossa empresa e naquilo que nós vemos dos nossos clientes, nós tentamos sempre seguir a norma do RGPD e, portanto, respeitar tudo isto, sempre a verificar tudo em conformidade, passo a passo, e garantir que tudo está em sincronização com aquilo que é suposto. Não é fácil, exige um trabalho sempre grande, existe muitas vezes alguma criatividade para tudo isto, mas é um processo que definitivamente temos de acompanhar. O melhor que podemos fazer sempre que algo não está bem ou que vai prejudicar é sempre juntar-nos com mais pessoas do setor e fazer-nos ouvir junto daqueles que podem tomar a decisão ou alterar algo. Okay. Muito obrigada.
Muito obrigada, Diogo e Filza, por esta explicação. Acho que é importante para os participantes que estão a assistir à live não se esquecerem do contexto legal, não se esquecerem que existe um regulador e que existem ferramentas ou instrumentos que já determinam como é que os dados vão ser usados em cada contexto. Ok? Então, se a Abneusa amanhã decide, eu quero implementar uma nova estratégia de gestão de dados, a Abneusa não se pode esquecer que existe um regulador que é para garantir que a nossa estratégia não viole alguma lei ou algum artigo ou algum instrumento legal, ok? Muito obrigada a todos por nos acompanharem nesta live, que na verdade é uma pré-edição para a conferência, a segunda conferência Data Science Summit Moçambique, ok? Claro que não foi possível explorar ao fundo todos os detalhes, mas eu aprendi bastante com a Filza e com o Diogo. E se vocês também querem aprender mais, acompanhem as próximas lives que serão organizadas. Temos também, se ainda não adquiriste o teu bilhete, vá ao site do Data Science Summit Moçambique, adquira o teu bilhete, porque teremos lá não só o Diogo, não só a Filza, mas também muito mais profissionais da área para partilharem as suas experiências, não só em relação à estratégia moderna de gestão de dados, mas sobre muitos outros temas que nós achamos que hoje não são relevantes, mas são muito importantes para que nós possamos perceber como é que funciona esta componente de Data Science, como é que nós podemos tirar o maior valor desta componente de Data Science para podermos melhorar as nossas empresas. Então é isso, pessoal. Um agradecimento especial ao Diogo e à Filza por terem dedicado algum tempo para virem partilhar as vossas experiências. Não sei se vocês querem dizer umas últimas palavras, assim, 20 segundos cada um. Agora que já estamos no fim. Filza? Ok, muito obrigada pela oportunidade de poder contribuir com o conhecimento que eu tenho. Para mim é muito importante que eu tenho Moçambique no coração e é muito importante que o meu país vá à frente e que desenvolva mesmo. Então, muito obrigada por isso. Eu quero agradecer a todos por terem estado aqui hoje a ver a nossa conversa. Agradecer também pelo convite, foi excelente. Estejam à vontade para também me contactar, LinkedIn, e-mail, se precisarem de alguma coisa da minha parte, estejam super à vontade. Foi um prazer a todos e muito obrigado. Espero ver-vos em Moçambique presencialmente e muito ansioso por ir aí. Muito obrigada, Diogo. Muito obrigada, Filza. É isso, pessoal. Esta foi a nossa forma de curtir a nossa sexta-feira em plena pandemia, com esta live sobre a estratégia moderna de gestão de dados, onde estivemos aqui com a Filza Aziz Nunes, que é Data Engineer, e o Diogo Cariço, que é o Head of Products, que estiveram aqui a partilhar as suas experiências. Também aquela que é a sua opinião, né, em torno das perguntas que foram aqui feitas. E sempre terão a oportunidade de ter estes esclarecimentos, podem interagir conosco na página do Data Science Summit Moçambique. Também teremos várias outras sessões daqui para frente. Não se esqueçam de adquirir o bilhete para o evento, para a nossa segunda conferência de ciência de dados, que vai acontecer entre 12 a 13 de novembro. Não percam, porque teremos lá não só o Diogo e a Filza, mas também vários outros profissionais que vão estar lá a partilhar a sua experiência, com quem nós vamos poder aprender mais e voltar a replicar também estes conhecimentos nas nossas empresas ou no nosso setor de trabalho. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigada. Estiveram aqui com a Abneusa Manuel. Queria endereçar os nossos agradecimentos especiais à equipe de organização do evento, mas também aos nossos parceiros que fizeram com que não só esta live, mas também a conferência Data Science Summit Moçambique fosse uma realidade. Até a próxima, pessoal. E volto sempre a mencionar, a repetir, por favor, adquiram já o bilhete, porque quanto mais cedo adquirirem o bilhete, já estão a garantir a vossa presença na conferência. Tchau, tchau. Votos de um ótimo final de semana
e não se esqueçam, estejam protegidos, porque temos uma pandemia aí, uma doença super silenciosa, então é super importante nós mantermos todas as medidas de prevenção, ok? Tchau, tchau, bom final de semana, pessoal.